Hoje é dia de clássico alvinegro. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal DNA Preto e Branco. Vamos falar sobre a sexta rodada aí do Brasileirão, né? Santos e Corinthians, lá no Latão de Atum. E vamos falar qual que é a expectativa para esse jogo, provável escalação, retrospecto, arbitragem, tudo aquilo que você sabe que completo é só aqui no canal DNA Preto e Branco, beleza? Aqui é os números completos, toda a história, firmeza aí. No final, aquela cornetadinha de leve, né? Que vai ter, sei lá, talvez uns 17 santistas assistindo aí. Não fiquem bravos comigo, firmeza? Leva na esportiva, porque, pô, vai perder o carretel, né? E antes de começar, rapaziada, se puder se inscrever para fortalecer o canal, pô, agradeço de coração, certo? Puder seguir as outras redes lá, vai fortalecer o canal. Agora que chegou em 100 inscritos, talvez o algoritmo já esteja entendendo qual que era o conteúdo, né? Que isso é normal, mano. Pra quem faz conteúdo aí, acho que, né, deve ter conhecimento que demora um pouquinho pro negócio andar. Às vezes o algoritmo demora a entender pra quem que ele tem que recomendar e tal. Então, é um robô, né? Não é um ser humano. Então, a gente tem essa paciência aí. Acho que agora que chegou no 100, talvez o negócio deslanche. Espero assim. E se você não for inscrito, chegou aí, puder se inscrever. Você chegou agora aqui, você vai ouvir barulhos externos aqui. Geralmente é meu cachorro. Quando não tá se batendo ali, começa a latir. Ó. É foda, né, mano? E também, mano, se você ainda não votou no Expulsão Já pra expulsar essas figuras pitorescas aí, ó, nefastas, faça isso, mano. Vai te custar 30 segundos da sua vida aí, ó. Você entra no Google aí, digita aí www.expulsalja.com.br. Em 10 segundos você votou, mano. Pra expulsão desses caras aí. Isso aí tem que ganhar força aí nas redes. Entendeu? É um movimento da torcida aí. E mesmo que de forma simbólica, deixa pelo menos explícito pra eles lá que tá todo mundo insatisfeito com eles. Então, se puder fazer sua parte aí, ó, toda a torcida corintiana agradece, mano, certo? É isso. Então vamos aqui pros números aqui do jogo, né? Santos e Corinthians, lá no Latão de Atum, mais conhecido como Vila Belmiro. Às 16 horas, com a transmissão da Globo, Premiere e GE no YouTube, firmeza? O Corinthians entra em campo em 10º com 7 pontos em 5 jogos. Ano passado, nessa mesma rodada, o Corinthians estava em 6º com os mesmos 7 pontos em 5 jogos. Então, ano passado não tinha, os times da frente ainda não tinham disparado. Então o Corinthians se encontrava em 6º. Eu vou tentar manter esse padrão aqui. Toda rodada eu vou trazer a rodada atual e a rodada do ano anterior pra gente ir fazendo um comparativo, firmeza, mano? Eu já fazia isso já no meu outro trampo. Pra quem me achou aqui por acaso e viu o meu outro trampo, sabia que essa era a levada aí, né? O algoritmo, tamo de boa, tô de bem com vocês, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein? Aí vamos lá, rapaziada. Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, de São Paulo. Assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira, de São Paulo. Quarto árbitro, José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. E no VAR, Wagner Hilrey, de Santa Catarina. Esse árbitro aqui é da Federação Paulista, acredito que é CBF também. Ele já apitou várias partidas do Corinthians. E eu mesmo, particularmente, mano, eu sou contra colocar árbitro do mesmo estado pra apitar clássico, porra, de São Paulo. Vai ter Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo. Mano, não tem que colocar arbitragem de São Paulo, mano. É meio óbvio isso, né? Só que eu não trabalho na CBF, eu não tenho influência nenhuma lá, então só deixo aqui essa opinião, né? Lógico, né? Quando é paulistão não tem muito como fugir disso, né? Porque cada federação tem que cuidar dos seus campeonatos, né? Dos seus respectivos campeonatos. Então, só que no caso de um brasileirão, porra, põe um árbitro de outro estado, mano. Qual que é a dificuldade? Aí esse cara aí já apitou 48 jogos do Corinthians. 48, mano. Vários jogos, né? Deve ser o árbitro que mais apitou jogos, pelos números aqui. Não me lembro de nenhum que tenha apitado tantos jogos. 48 jogos com 18 vitórias do Corinthians, 17 empates, 13 derrotas, 2 pênaltis marcados contra o Corinthians, 93 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos, certo? É um árbitro que, pelo menos que eu me recorde aqui, não teve nenhuma grande polêmica. É um árbitro rigoroso ali na questão de cartões, né? Você vê pela quantidade de cartões aqui.
Ele apitou, se eu não estiver enganado, a última derrota do Corinthians pro Santos foi ano passado, né, no Brasileirão, que foi 3-1 pro Santos. Se eu não me engano, foi ele que apitou, se eu não me engano, posso estar enganado. Nesse jogo aí, ele distribuiu o cartão a rodo, mas firmeza. Até então, não me recordo de ele ter interferido em nenhum jogo do Corinthians. Então, firmeza, que faça uma boa arbitragem. A gente espera que o jogo seja resolvido, né, com a bola, em campo. Com o jogo, não com um cara querendo ser o protagonista do negócio, certo, mano? É isso. Provável escalação do Corinthians. Hugo, né, inquestionável. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, né, seu Bidu, né, que no ato falho lá deixou todos cientes de que, nós já ganhou, então, aí tomou um acelero lá, né, pediu desculpa, né, se redimiu, né, falou merda, é isso, Quando for assim, mano, ó, fica quieto que é melhor pra você, mano, falou? Ranieri, joga sério essa porra, é o que eu venho pedindo pra você sempre aqui, você não é o Pirlo e nem vai ser, mano, então joga sério, mano. Contra o Santos não é nem um bicho papão, mas é lá na casa dos caras, os caras vai impor o jogo, certo? Então joga sério essa porra, mano, firmeza? André Luiz, André Carrilho, Breno Bidon, Memphis Depay e Caio César, né? Aí eu acredito que se entrar com essa escalação, o Memphis Depay vai fazer meio que um falso 9, não sei, talvez um falso jogador, que é o que ele vem, essa é a posição que ele vem atuando ultimamente, né? Falso jogador, né? Então, vou chegar no final aqui, aí vocês vão entender. Esse jogo aqui o Corinthians provavelmente vai entrar em campo ligadão, e é isso, tem que ser assim, todo jogo, né? Mas às vezes é igual eu falei, né? Ó pra você ver. Falei num vídeo anterior que os caras é movido a toque, né? Igual a Nextel. Aí, coincidentemente, a torcida foi lá, dar um toque nos caras, né? E espero que, né? Acorde pra vida. Firmeza? Firmeza. Aí vamos aqui. Retrospecto. Esse é o pré-jogo mais completo que você vai achar aqui no YouTube, firmeza? Na humildade mesmo, com todo respeito. Mas essas notícias aí já tem, então vai lá e pega. Ninguém vem aqui trazer pra você mastigadinha assim de bandeja. Então valoriza o canal, se inscreve, deixa o like, pô. Entendeu? Retrospecto, Corinthians e Santos, são 356 jogos na história. Firmeza? Com 140 vitórias do Corinthians, 103 empates e 113 vitórias do Santos, né? O Corinthians leva uma boa vantagem aqui. São 1.134 gols marcados, mano. Gol até umas horas. Com 610 gols do Corinthians e 524 do Santos, com a média de 3,19 gols por jogo. É um clássico aí que é gol toda hora, todo jogo, beleza? E na Vila Belmiro, que é onde vai ser o jogo, são 119 jogos, inclusive é o estádio que mais teve esse clássico, firmeza? Lá tem mais jogos do que no Morumbi, no Pacaembu, na Neoquímica Arena, no antigo Palestra, todos esses. Vila Belmiro é onde segura a maior quantidade de jogos entre Corinthians e Santos. Com 38 vitórias do Corinthians, 26 empates e 55 do Santos, firmeza? Lá na Vila os caras levam vantagem. Aí firmeza, aí aqui, olha só, separei aqui por campeonatos, né? O confronto, então vamos lá. No Paulista são 211 confrontos, com 86 vitórias do Corinthians, 61 empates e 64 vitórias do Santos, firmeza? No Brasileirão são 78 confrontos, com 27 vitórias do Corinthians, 25 empates e 26 vitórias do Santos. No Brasileirão é o mais equilibrado aqui. No Rio São Paulo são 15 jogos, com 6 vitórias do Corinthians, 4 empates e 5 vitórias do Santos. Na Copa do Brasil são 4 jogos, com 1 vitória do Corinthians e 3 do Santos. Na Libertadores são 2 jogos, com 1 vitória do Corinthians e 1 empate. E em amistosos são 2 jogos com 1 vitória para cada, firmeza? Corinthians leva vantagem também aqui em campeonato, certo? O único que o Corinthians não leva vantagem aqui é na Copa do Brasil, que são 4 partidas com 3 vitórias do Santos. Mas no restante aqui é vantagem em tudo, em todos os aspectos, firmeza? E aí coloquei aqui a maior sequência invicta do Corinthians contra o Santos. Aconteceu de 1976 a 1983. Nesse intervalo ocorreram 20 jogos, com 9 vitórias do Corinthians e 11 empates. Firmeza? A maior goleada do Corinthians contra o Santos foi um 11-0, mano. 11-0. Aconteceu no dia 11 de julho de 1920, mano. Caraca, mano, esse é um clássico antigão também, centenário. Aconteceu pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Legal.
E aí aqui eu coloquei os maiores artilheiros também, porque eu notei que esses nomes que eu vou citar aqui, mano, tem uma quantidade relativa de gols aqui até interessante, assim. Hoje em dia, dificilmente você vê um jogador específico ter, 10 gols ou mais contra um adversário, né? Até porque hoje o jogador se destaca, já vai pra Europa. Então ele não tem muito tempo de carreira aqui nos clubes aqui, né? Antigamente não era assim. Então tem alguns jogadores aqui que se destacam aqui nesse quesito, né? Começando pelo Neco, mano. Pra quem não sabe, o Neco foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians, certo? Esse que jogou na época da fundação do Corinthians lá, vários anos ele jogou no Corinthians. Fez gol até umas horas no Corinthians. Tem busto dele no Parque São Jorge. Ele que tem 21 gols em 23 jogos, com a média de 0,91. O segundo dessa lista é o Cláudio, que esse aqui é o maior artilheiro da história do Corinthians, firmeza, pra quem não sabe. Que tem 21 gols em 36 jogos, com a média de 0,58 por jogo. Aí tem o Teleco com 21 gols em 22 jogos, com a média de 0,95 por jogo. Baltazar com 19 gols em 29 jogos, com a média de 0,66 por jogo. Servírio com 17 gols em 28 jogos, com a média de 0,61 por jogo. Marcelinho Carioca com 15 gols em 25 jogos, com a média de 0,60 por jogo. Paulo com 13 gols em 17 jogos, com a média de 0,76 por jogo. Gambarota com 10 gols em 11 jogos, com a média de 0,91. Flávio com 10 gols em 15 jogos, com a média de 0,67 por jogo. E o Gambinha com 9 gols em 13 jogos, com a média de 0,69 por jogo. Você nota que o que tem menos gols aqui desses nomes tem 9 gols, né? Quem hoje atualmente tem 9 gols? Seja do Corinthians, seja do Santos, seja do São Paulo, Palmeiras contra os rivais. Não tem, né? É difícil, né? Então antigamente não tinha esse assédio da Europa, né? Os jogadores se mantinham aqui nos times daqui por muitos anos e construíram esses números aqui, belos números, né? Uma história bem robusta aqui. E é o seguinte, mano. Qual que é a minha expectativa pra esse jogo? É ganhar jogo, mano. Não tem outra alternativa. Já que o Corinthians tem a capacidade de perder em casa pro Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, vai ter que ir lá e ganhar do Santos, mano. Entendeu? É fora de casa. E o problema é seu, mano. Não foi vocês que ramelou em casa? Se tivesse ganhado em casa, poderia estar um pouquinho confortável pra pelo menos um empate lá, né? Só que como perde ponto em casa, fica na obrigação de ganhar ponto fora agora. E é isso, certo? Aí beleza, coloquei aqui, o Santos do eterno menino Ney, né? E o Corinthians do menino Depay, né? Que agora o que vai acontecer? Não sei se o Neymar vai jogar. Se for jogar, imagina. Meu Deus, aí vai ficar ele e o Memphis se paquerando no campo. Aquela coisa, né? Os fotógrafos vão tá tendo um oásis vendo os dois ali, batendo várias fotos. E, meu Deus do céu, mano, eu não aguenta isso, velho. Quer ver gol, mano. Quer ver jogo. Entendeu? Vocês querem se acariciar, depois do jogo vocês vão jantar, sei lá, vão tomar um café em algum lugar, mano. Na hora do jogo, mano, para com esse bagulho aí de ficar se alisando, ficar se acariciando, porra. Foda, né, mano? Acho que eu não sei se eu sou muito chato, mano, ou se isso aqui incomoda vocês também, mano. Puta que pariu, velho. O outro jogo lá, que o Corinthians eliminou o Santos no Paulista ano passado, né? Nossa senhora, velho. Era uma tal de abraço aqui, acaricia ali, sorrisinho, toquinho, irmão. Não, mano, tá de saco cheio dessa porra aí, velho. Firmeza? Então eu espero que o Corinthians entre em campo, né, ligado, focado. Espero que a conversa amistosa que a organizada teve com os caras lá, né? Os caras levem em consideração, falam, pô, os caras veio aí no maior respeito, na maior humildade, trocou um papo com nós legal. Vamos acatar as ideias, né? Pô, nós ganhamos $500 mil aqui, 1 milhão por mês, pô. Que custa nada correr, né? A gente ganhou o título ali, mas nosso trabalho continua. Não parou por lá. Vocês não vão viver de crédito. Entendeu? Já que o seu Matheus Bidu, num ato falho, né, deixou explícito isso aí. Agora, amigão, você vai ter que sair do campo igual o Sheik saía na época que ele jogava, né? Entrava de uniforme branco, saia de uniforme marrom, de lama. Entendeu? Vai ter que suar sangue, é isso. E aí coloquei aqui no final aqui, esse pequeno detalhe aqui, né? O Zaccaria não foi relacionado. Eu peguei os relacionados, não tá relacionado. Qual que é as ideias, velho? Jogou 10 minutos? Tudo bem, no pós-jogo lá eu falei, eu não vou analisar o futebol do cara, porque, mano, o cara entrou na maior bucha, né? Entrou na maior bucha de canhão. Com 2-0 no placar, faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Não tem nem como avaliar um jogador, só que já não foi relacionado. Por quê?
cansou, estourou, mano, é umas coisas que, irmão, é foda, velho. Não tá relacionado. E o seu André Carrilho, né, não esteve presente em 2 treinos recentes do Corinthians aí. Mano, isso aqui é sensacional, velho. Controle de fadiga, velho. Mano, esses caras devem estar quebrando firme na balada. Não é possível. Controle de fadiga, mano. É o que? É o Jaiminho agora? O carteiro do Chaves? Ah, preciso evitar a fadiga. Que porra é essa, velho? Eu não entendo, mano. Na moral, eu não entendo. Ou eu sou muito chuco, eu não sei, mano. Mas esses bagulho aqui dá um... gera uma interrogação na minha cabeça gigantesca, mano. E eu não consigo, eu não vou nem me aprofundar muito nisso pra não me estressar aqui, não estragar o vídeo, firmeza? Esse é o pré-jogo, tá aí os números, beleza? No melhor pré-jogo do YouTube, firmeza? Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, compartilha, segue as outras redes que vai fortalecer e vamos pra cima dos caras e vai Corinthians!